Direito processual penal. Assunto: aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço. Vamos iniciar aqui pela aplicação da lei penal no espaço, que é mais simples de entender. Quando se fala em espaço, logo nós estamos a falar em lugar ou território brasileiro. E a lei processual penal no espaço, ela seguirá o princípio da territorialidade, somente em território brasileiro. Não possui a extraterritorialidade. A lei processual não se aplica ao estrangeiro, no estrangeiro. O artigo 1º do Código de Processo Penal, ele vai trazer algumas ressalvas que, quando a lei processual, mesmo dentro do território brasileiro, não serão aplicadas. Vamos verificar. As ressalvas são: o artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro. Aqui a característica da territorialidade. Por este Código, ressalvado. Ou seja, ser ressalvado quer dizer quando a lei processual, mesmo dentro do território brasileiro, não será aplicada. E quando que ela não será aplicada mesmo dentro do território brasileiro? Então, quando que a lei processual, mesmo dentro do território brasileiro, não serão aplicadas? Nas questões de tratados, convenções e regras de direito internacional, onde os países acordam, né, que os seus representantes eles terão imunidade diplomática e será aplicada às leis do país de origem do diplomata, caso ele venha a praticar alguma infração penal. O segundo seria prerrogativas constitucionais, onde não seria aplicado a lei penal, a lei processual penal no espaço, né? Prerrogativas constitucionais do Presidente da República, do Ministro de Estado, nos crimes conexos com o Presidente da República e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de jurisdição política, um crime de responsabilidade. E a outra seria processo de competência da Justiça Militar. Vamos tratar de jurisdição militar. E lá existe um código de processo penal militar específico. Será aplicado, não aplicado o Código de Processo Penal comum, mas o específico da Justiça Militar. Então são hipóteses, né, em que não serão aplicadas dentro do território brasileiro a lei processual penal. Vamos destacar alguns exemplos para melhor compreensão. Se alguma testemunha morar fora do território nacional, será expedida a carta rogatória. A inquirição será feita de acordo com a lei lá do estrangeiro e obedecerá àquela lei local. Se for ao contrário, se algum país estrangeiro enviar uma carta rogatória para uma testemunha ser ouvida no Brasil, a inquirição será feita de acordo com as leis brasileiras. Nós temos algumas exceções de extraterritorialidade. Vamos ver quais são essas exceções, em que a lei processual brasileira será aplicada fora do território nacional. Seria quando território nulos, né? Seria uma terra sem ninguém. Quando houver autorização do Estado estrangeiro e guerra declarada em território ocupado. Outra exceção seria a aplicação da não aplicação da lei processual comum, seria quanto aos crimes previstos na lei 11.343, que é a lei de drogas, né?
seriam aplicados o rito ali, o procedimento da lei de drogas e subsidiariamente a do Código de Processo Penal. Então, basicamente, sobre a aplicação da lei penal, processual penal no espaço, seriam essas observações. Agora nós vamos verificar a aplicação da lei processual no tempo. Ela é um pouco mais complexa, mas devagarzinho a gente consegue entendê-la. Transferir para cá. Quando eu vou aplicar a lei processual penal no tempo? Quando ela será aplicada? O artigo 2º do Código de Processo Penal ele vai falar o seguinte: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, ou seja, assim que ela entrar em vigor, já se aplica a lei processual penal, sem prejuízo da validade dos atos já realizados sobre a vigência de lei anterior. Então, aquilo que já foi feito não vai ser prejudicado. Porém, aplicar-se-á desde logo a lei processual penal ao caso. Então, o princípio adotado na lei processual no tempo é o princípio da aplicação imediata da norma, ou tempus regit actus, o tempo rege a lei. Leva em consideração o momento da prática do ato processual. Adota-se o princípio da irretroatividade da lei. A lei processual penal ela não irá retroagir. Ela tem aplicação dali para frente. Caso haja expressa disposição em contrário, a lei processual penal só provê para o futuro, ou seja, a partir da publicação dela só alcançará os atos futuros. Os atos processuais que estão por se cumprir realizar-se-ão de acordo com o estabelecido na nova lei, ainda que o processo haja iniciado na vigência de lei anterior. É o que diz o artigo 2º. As normas genuinamente processuais são aquelas que cuidam de procedimentos, atos processuais, citação, intimação. Elas não têm um caráter penal, material, né? E algumas observações quanto aos atos anteriores, né, já praticados quando da vigência da nova lei. Teoria do isolamento dos atos. Os atos praticados sob a égide de lei anterior são válidos, conforme a gente já verificou aqui no artigo 2º. Surgindo lei nova, revogando total, chamado de abrogação, ou parcialmente derrogação, da lei anterior surge o fenômeno da sucessão de leis, ou conflito de leis no tempo. A lei processual nova passará a regular os atos processuais, desde o momento da sua incidência e aos atos futuros. Os atos já realizados serão considerados válidos. Então aqui há uma grande reiteração de que os atos praticados serão considerados válidos. Existe uma observação aqui em relação a normas chamadas híbridas ou mistas. Vamos ver aqui. E quanto a normas híbridas ou mistas, o que são essas normas? São aquelas que contêm tanto um aspecto processual quanto material. Apesar de disciplinada em diplomas processuais, ou seja, está dentro do Código de Processo, elas têm um aspecto material. Dispõe sobre conteúdos de pretensão punitiva. O exemplo da prescrição, né? Ou, segundo alguns autores, são aquelas que tenham por conteúdo matéria que verse sobre direito constitucionalmente assegurado. Exemplo: se a norma é puramente processual, aplica-se o artigo 2º, ou seja, se ela é somente processual, ela não vai retroagir, ela vai aplicar-se desde logo. Agora, se ela é puramente
penal, aplica-se o princípio da aplicar-se-á o princípio da irretroatividade, salvo se para beneficiar o réu. Aí a lei retroagirá, se ela for puramente penal. Vigora o princípio da irretroatividade, se ela for mais gravosa. Agora, se ela for mais benéfica, logicamente vai retroagir. Normas híbridas que tratam de aspectos processuais e materiais. Vejamos alguns exemplos de alguns artigos de normas híbridas e alguns entendimentos das cortes superiores sobre o tema. Aqui, o artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 9.271 de 96. Que diz o artigo? Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, ou seja, aqui, citado, caráter processual, prescricional, caráter material, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do artigo 312. Em relação aqui ao artigo, qual o posicionamento do STF e do STJ? Trata-se de uma norma híbrida e, portanto, não haverá aplicação imediata, porque ela é mais gravosa. A norma que determinar a suspensão da prescrição, ela é mais gravosa. A lei somente será aplicada aos atos processuais iniciados após a sua vigência. Como esse dispositivo alterado ela ficou mais gravosa, né? Não será aplicado ao caso que já se iniciou. Para entender, normas puramente penal, quando for mais benéfica, ela vai retroagir. Quando ela for mais gravosa, ela só retroagirá, aliás, somente para processos iniciados após a sua entrada em vigor. Não alcançarão atos já praticados. Outro exemplo aqui é o artigo 88 e 91 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. O artigo 88 da Lei 9.099 de 95 estabelece que dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Essa lei ficou mais benéfica ao acusado, ou seja, ela vai retroagir, né? Porque dependerá de representação. Caso já tenha se iniciado uma ação penal em que não havia representação, no curso da ação penal, a vítima será intimada, né, a representar no curso do processo, porque a lei ficou mais benéfica para o acusado. Caso ele não represente, vai haver ali um vício, né, e provavelmente o processo será arquivado. Solução para a transição. O artigo 91, mesmo diploma legal, dispõe que nos casos em que a lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado a oferecer no prazo de 30 dias sob pena de decadência. O arquivamento, a decadência, que, né, o direito decai. Será intimado e caso não faça, a solução para a transição dessa norma aqui seria intimar o ofendido, né, em 30 dias para fazer a representação. Outro exemplo é o artigo 171. Somente se procede mediante representação, salvo se. Aqui, antigamente, era independente de representação, agora só com representação. Só que tem a exceção, né? Não independerá de representação quando se tratar de administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos ou incapaz. Seria a exceção da representação. O crime de estelionato sempre foi de natureza pública incondicionada. Dependia de representação. Agora ele virou condicionada a representação, salvo as exceções.
O legislador do pacote anticrime tornou a ação do crime de estelionato público condicionada à representação. Assim, a vítima precisa formalizar a sua vontade e ver o suposto autor respondendo o crime. Pergunta-se: o que ocorre com o inquérito policial já estourado e os processos em andamento? A representação será necessária? Sim, ela será necessária. A norma é mais benéfica em relação ao anterior e, pelo caráter misto, retroage alcançando os casos anteriores à sua vigência. O entendimento sobre o limite da retroatividade é o trânsito em julgado. Transitou em julgado, aí não cabe mais qualquer questionamento em relação à retroatividade da lei. Transitou em julgado, tornou decisão definitiva. Então, sobre esse tema, esses dois temas, né, é isso que nós tínhamos para ver, e agora nós vamos responder questões.